Olá pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou fazer um movimento sistêmico na água, na constelação familiar sistêmica na água. E para que a gente entenda esse movimento integrado na água, ele trabalha com o conceito do campo morfogenético. Que muita gente fala assim: nossa, mas os bonequinhos eles andam sozinhos. É mágica, é espiritual, é religioso, o que que é, né? Não tem nada de mágica, de religioso, de espiritual. Ele trabalha com os conceitos fenomenológicos. Então, para que a gente entenda, né, esse movimento, a água ela é um condutor natural, ela é um campo de informação muito rico. Ela conduz a informação. Então, na constelação sistêmica, os conceitos de campo morfogenético e emaranhado são centrais para que a gente possa compreender as dinâmicas familiares, as suas influências, aquilo que ocorre na nossa vida, as dinâmicas. Então, o campo morfogenético, ele é um campo invisível de informação que envolve e conecta todos os membros de uma família, da nossa família, né, da nossa transgeracionais, né, as gerações, né, os que vieram antes de nós. É um campo de informação que ele guarda memórias, crenças, padrões, emoções compartilhadas através das gerações e gerações. Então imagine um rio invisível que flui através da família, que vai carregando informações de seus antepassados até os dias de hoje. Esse rio é o campo morfogenético que molda a vida, né? A nossa vida, os membros da família, de maneiras muitas vezes inconscientes. Muita gente fala que é o inconsciente coletivo, inconsciente, né, da nossa geração, da nossa família, tudo aquilo que está muitas vezes no inconsciente, que está guardado, que está oculto. E quais as influências, vamos dizer assim, né? Então, o campo morfogenético ele pode influenciar diversos aspectos da nossa vida, desde padrões de comportamentos até crenças, relacionamentos, aquelas crenças limitantes, doenças, né, enfermidades, uma série de coisas, problemas, desafios, as dinâmicas, né, que enfrentamos no dia a dia. E ele desculpe, eu estou um pouco gripado esses dias, mas vamos lá, não vamos deixar os desafios, as dificuldades nos pararem, né? Então esse campo morfogenético, ele pode nos conectar, ele nos conecta, né, na realidade, a traumas não resolvidos de gerações e gerações, muitas vezes que vieram antes de nós, as gerações passadas, mesmo que a gente não tenha conhecimento direito disso, a gente não tem aquele conhecimento. Então a gente trabalha muito com os emaranhados. E o que são esses emaranhados? Eles são laços invisíveis de energia que se formam entre os membros da família, especialmente em situações de traumas, de luto ou exclusão, sempre seguindo o princípio das leis, né, sistêmicas, das leis da ordem, do amor, como Bert Hellinger chamou. Então, sempre quando a gente faz um movimento, a gente observa as leis do pertencimento, as leis da hierarquia, né, dos que vieram antes, de honrá-los, respeitá-los, né, de tomar, né, os pais, nossos pais, a lei da hierarquia, e equilíbrio, né, que é do dar e receber, como que está a lei, né, do equilíbrio na minha vida, né, como que está o meu dar e o meu receber. Eu estou aberto a dar, a receber, eu estou em equilíbrio, né, com essa lei, então, e assim sucessivamente. Então os emaranhados eles se formam quando um membro da família se sente responsável por resolver um problema familiar
ou por carregar o sofrimento de outro. Isso cria uma ligação energética, desequilibrando o sistema familiar. Então, quando um membro da nossa família, isso muitas vezes é inconsciente, é o amor cego, muitas vezes, né, que a gente chama o amor cego, por lealdade, muitas vezes, né, nós somos leal ao nosso clã, à nossa família, né, aquela coisa, os iguais, né, a tribo, né? Então, quando um membro se sente responsável, ele toma o lugar de outro, ele carrega o sofrimento do outro, né, por amor, por lealdade, né, dentro do sistema. E isso cria uma ligação energética que desequilibra todo o sistema. Então, ocasionando muitos problemas e padrões repetitivos na nossa vida. Então, isso são os emaranhados. Então, quais as consequências desses emaranhados? Eles podem levar a diversos problemas, como dificuldades em seguir em frente na nossa vida, repetições de padrões familiares negativos, enfermidades, doenças, problemas financeiros e até mesmo problemas, às vezes, de identidade. Atuação da constelação sistêmica familiar. Então, através nós usamos os bonecos como elementos, né? Eles são inanimados, eles não têm nada, né? São apenas bonecos, vamos dizer assim. Através da representação simbólica, a gente representa as dinâmicas familiares, e através disso, na água, isso permite acessarmos o campo morfogenético e trazemos à tona aquilo que está inconsciente, trazer clareza, trazer à luz aquilo que muitas vezes está escondido, né? Vamos dizer assim. Aí nós temos aí uma vasilha com água, eu coloquei umas pedras embaixo, as pedras para simbolizar um cristal, simbolizar a nossa história, o campo morfogenético, esse campo morfogenético de informação, né, do nosso sistema familiar, da nossa vida, né, das gerações, né, quantas histórias, quantas lutas, quantos desafios, né, os nossos antepassados vivenciaram para que a gente estivesse aqui hoje, né, nessa vida, nessa existência. Então, através de técnicas específicas dentro desse movimento, né, da constelação, ela vai auxiliar a dissolver, né, entender esses emaranhados, a dissolver esses emaranhados, memórias, traumas, né, desafios, essas dinâmicas familiares, entender, né, reordenando, né, o campo morfogenético, promovendo a cura e libertação para a pessoa, né, e para toda a sua egrégora, vamos dizer assim, familiar, toda aquela energia, né, toda aquela sentimentos, pensamentos, crenças, memórias e traumas que vêm de geração em geração. Então, o campo morfogenético e os emaranhados são alguns conceitos importantes dentro da constelação familiar para que a gente entenda as influências transgeracionais e trabalhar a cura e o bem-estar nosso e da nossa família, a cura de uma forma integrada, né, sistêmica, a cura emocional, a cura espiritual, a nossa cura, o nosso bem-estar, né, de uma forma integral. Então, a constelação oferece aquelas ferramentas para a gente acessar essas informações invisíveis e compreender as suas origens, dar luz, dar clareza para promover as mudanças que são positivas na nossa vida, como indivíduos e da família como um todo. Então, é muito importante a gente ter expectativas realistas sobre o processo, né, da constelação, estar disposto a se abrir para as mudanças que ele vai nos dar clareza, mas o movimento, as decisões, as ações, muitas vezes cabe a gente enxergar aquilo que a gente não estava enxergando e estar aberto, né, estar comprometido a fazer os movimentos necessários para uma mudança de vida. Eu gostaria para que a gente possa entender um pouco esse movimento,
estava colocando, para que a gente possa entender muitas vezes esses emaranhados, como eles acontecem, eu vou contar uma história para vocês. É uma música, na realidade, se eu não estou enganado, do Sérgio Reis. É um sertanejo, né, antigo, raiz. Então ela fala assim, para vocês conhecerem o movimento sistêmico, eu vou usar os bonequinhos, como eu falei, que são inanimados, que eles vão aprender a representar os personagens, representar as pessoas. A gente pode colocar situações, enfermidades, problemas, uma série de coisas que a gente usa com os elementos que são os bonecos, tá? Então a história começa assim: conheço um velho ditado que é do tempo do Agás. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. É um poema, na realidade. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. Então vamos dar nome. Então, o avô, vou colocar aqui o avô paterno, como fala, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. Então, aqui representa o velho, esse senhorzinho que eu coloquei aqui é o velho peão estradeiro com seu e o filho dele. Eu vou colocar como se fosse o João paterno, o avô paterno, né? Então esse é o avô paterno e esse é o filho dele, o filho e o pai, porque conta que o velho, que ele sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar. Quantas situações e quantas famílias muitas vezes na nossa vida acontece isso, a gente vê, né? Ou se não aconteceu no nosso lar, na nossa família, a gente sempre conhece alguém que às vezes o pai ou a mãe, né, os avós, o filho precisou acolher o pai, né? Às vezes nos momentos de necessidade, né? O acolhimento, né? Então ele estava cansado dos anos sem poder mais trabalhar, e naquele tempo era roça, era uma vida muito difícil, sacrifícios. Então dificuldades eram grandes, então o pai precisou ir morar com o filho. E o rapaz era casado. Então o João avô e o João filho, o verdinho é o João filho e o de cabelinho branco é o avô, é o João, né, que seria o pai dele, né? Só que o filho, ele tinha uma esposa. Eu vou colocar a esposa dele no campo. Eu vou colocar a esposa dele no campo também. Então, e o João era casado. E o João, ele era casado e tinha um filho de 8 anos. Eu vou colocar o filho do João no campo. Então aqui está uma família. O filho, João filho, João avô, né, que é o avô, que é o pai do filho, né, o avô, e o neto, né, e a mulher do filho. Então aqui vemos uma família: o marido, a esposa, o pai do marido e o filho. E olha que interessante o movimento. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Aí a mulher começa a implicar, surge o problema. Esse aqui é o problema, ó. A implicação. A mulher começa a implicar com o marido por causa do pai. Geralmente, quantas situações muitas vezes saem da zona de conforto, muitas vezes, né, da família. Muitas vezes uma pessoa quebra a rotina. Eu sei, porque eu morei com a minha mãe alguns anos. Minha mãe morava sozinha e logo no início que eu casei, eu passei uma dificuldade, né, uns desafios na vida, e eu acabei morando um tempo com a minha mãe, eu, minha esposa e minha filha. Então é um desafio, né? Quantos desafios muitas vezes. Só que
a mulher ela não teve esse entendimento, não sei, essa compreensão, ela começou a implicar com o marido por causa do pai dele que morava junto. Ela falou para ele, ou você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. Então ela falou para ele, falou, olha, ou eu ou seu pai, ou você manda o seu pai embora, não dá para ele ficar mais aqui, pelas questões, né, não sei, de repente, não sei o que ela falou para ele, não tá dando certo, então manda ele embora, ou sai eu ou sai ele. E o rapaz ficou numa situação, né, numa sinuca, igual diz no interior a gente falava. O rapaz ele teve uma dúvida. Eu vou colocar aqui, ó, a dúvida. No campo. E o rapaz ficou em dúvida. E agora? Minha esposa não quer meu pai aqui. Eu vou levar, mando ele embora. Meu pai está precisando do meu auxílio, do meu suporte. A minha esposa, ou ela sai, eu tenho um filho, né, toda uma vida. Então, imagine os conflitos que surgiu nessa família. E o rapaz de coração duro, ele tinha conta na poesia, né, que o rapaz de coração duro com o seu velho foi falar. Aí foi falar com o pai dele. Ele falou, aí a música fala, né? E o rapaz de coração duro com o seu filho foi falar, para o Senhor se mudar. Meu pai, eu vim lhe pedir. Ele foi lá, então pediu para o pai se mudar. Hoje aqui na minha casa o Senhor tem que sair. Então foi lá, imagine para o filho, né? Falar para um pai que ele tem que o pai necessitado, né, de auxílio, de suporte, né, cansado de trabalho, não se aprofunda, né, na situação, né, vamos dizer assim, do pai, né, do avô do menino. Mas o filho chegou lá e falou, para o Senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir, hoje aqui na minha casa o Senhor tem que partir, tem que sair. E deu um couro de boi para o pai, e leva este couro de boi que eu acabei de curtir, que naquela época, né, naquele tempo, né, das fazendas, dos sítios, ele tinha curtido um couro de boi que servia de coberta, né? E ele falou assim que ia dar o couro de boi para o pai, então leva este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta onde o Senhor dormir. Então o filho, esse aqui é o representante ao couro de boi. O filho dá, por do lado, vou pôr aqui no campo o couro de boi. O filho dá um couro de boi para o pai, para ele poder no tempo de frio, nas dificuldades e meio, né, para ele poder se cobrir. E o pobre velho calado pegou o couro e saiu. Só que o neto dele, o neto de 8 anos, vendo aquela cena, né, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Então, correndo atrás do avô, seu avô já estava indo embora, seu paletó sacudiu, né? Conta que ele correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, e metade daquele couro chorando ele pediu. Então ele foi e falou, vô, né, o senhor está indo embora e tal, né? Me dá metade desse couro de boi. O menino se apiedou, tomou o lugar do avô. Olha aí já acontecendo os emaranhados, né? A questão, né, que era entre... porque nós nunca vamos ser maiores do que os nossos pais. Não vamos ter o mérito do julgamento. Em constelação não existe julgamento, tá? A gente não julga. A gente trabalha com as leis sistêmicas. Então a lei de hierarquia começou a ser quebrada aqui. Porque o filho tomou as dores do avô em relação ao pai. Ficou com dó lá do avô, correu, falou, né, achou que injusto, e pediu metade do couro, chorando. E o velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio.
Então o que que o velhinho fez? Então esse couro que estava aqui, eu vou tirar, que o avô, que o pai deu, e ele partiu no meio o couro. Então, para representar o couro de boi do avô que partiu no meio, eu vou colocar esse prata só para diferenciar. Esse aqui então partiu. Metade do couro de boi ficou com o avô e ele deu metade para o neto. Vou colocar aqui na frente do neto, o neto carregando. E o velhinho, comovido, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, e aí ele pegou, e aí foi conversar com o pai. Porque o pai logo foi perguntando. O menino voltou para casa e o pai perguntou: para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Para que você está com o couro? Para que você queria esse couro? Aí o menino disse ao pai: meu pai, um dia eu vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade do couro vou dar para o senhor levar. Olha que rico então. O menino chegou em casa, seu pai foi logo perguntando: para que você quer esse couro, esse pedaço aí de couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia eu vou também me casar e o senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Então é uma situação, né, que a gente pode estar refletindo sobre isso, né? É muito importante a gente refletir. Aí a gente, sistemicamente, vamos observar o movimento. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Aí, erguer a câmera um pouquinho para vocês verem. O avô. O avô, ele tá olhando para fora. O avô de cabelinho branco, ele está do lado do filho, olhando para fora do sistema, olhando para a ancestralidade. Ele está olhando para fora. A mulher do filho, ela está de costa para o avô, olhando para fora. Talvez não tenha nada a ver com isso, não é meu pai, é seu pai, não sei. O menino, ele está de costa para o avô e de costa para o pai. Então cada um está olhando numa direção. O problema, o problema, né, na realidade, o filho, ele está olhando na direção do problema, na lateral. Ele está olhando na lateral para o problema, que era: e agora, né? Tive que mandar meu pai embora, minha mulher não quer, fiquei com a batata quente na mão. Se eu não mandar ele embora, ela vai separar, vai embora, ou ela já falou que ou ela ou ele. Então o pai vai embora e o rapaz fica com o problema, porque de repente a mulher, ela lavou as mãos. Ela disse: ou eu, você. Inclusive a gente vê que ela está olhando para fora, ela não está olhando para dentro. E o menino ele está olhando na outra direção. Então a gente vê a dúvida, o couro de boi do avô,
na realidade não ficou com o avô. O couro de boi está junto com a pergunta, né? A dúvida, né? A dúvida, a questão. O que eu faço? A minha mulher ou meu pai? Como resolvo essa situação? E o problema ficou com o rapaz, com o filho, que mandou o pai embora. E o rapaz, ele está olhando para o problema. E o filho ficou com o couro de boi do avô, metade do couro de boi do avô. Então, que conclusão que dá para a gente chegar desse movimento? Que o filho tomou as dores do avô. Sentiu pena do avô, tomou o lugar do avô frente ao pai. Ficou do lado do avô nessa situação. Ele acabou não aceitando a decisão do pai. Mas essas questões eram deles, né? O destino, as questões eram pai e filho. O menino, ele acabou, quando ele tomou o lugar, né, do avô nessa questão, ele se colocou no meio, ele acabou se sentindo, de repente, inconscientemente maior que o pai. Eu não aceito a sua decisão, as suas escolhas. Então, quantas decisões e escolhas dos nossos pais a gente não aceita muitas vezes. A gente se revolta, porque aí tem toda uma história, né, por trás, né? As pedras elas representam toda a história que está oculta nessa família, né? A gente está vendo uma parte da história, mas quais são as crenças dessa família? Quais são as crenças, né, que envolvem o enredo, a história dessa família? Porque o próprio avô, ele tem uma geração para trás dele, ele tem o pai e a mãe, toda uma história. Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta tá. E a dúvida, o que fazer, qual a atitude, qual, né, qual é o sentimento que o rapaz teve nessa situação, né, de dúvida. Ele ficou entre olha que interessante que o avô, ele está no meio do casal. Ele está entre a mulher e o filho. Ele acabou se colocando no meio do casal. Não sei, será que a mulher se sentiu ameaçada, sentiu ciúmes, sentiu, porque ele vai estar aqui, vai tirar o espaço dele. Talvez ela não estava disposta a resolver o problema, né? De repente não dá para o pai morar junto com o filho, de repente vamos encontrar uma solução, vamos fazer uma casinha, né, do lado aqui para o seu pai, não sei, vamos buscar uma outra solução. Ela também se omitiu, ela não entendeu o problema, né, que estava, ela não olhou para o problema. O rapaz, ele está olhando para o problema. O avô, o pai dele, está olhando para fora. A mulher do rapaz, ela está olhando para fora do sistema de costa para o avô. Então ela meio que se omitiu. E o menino? O menino assumiu a bronca. Você vê, ó, o menino, o avô foi embora, o menino tomou as dores do avô e o menino ficou com metade do couro de boi. Que era o destino do avô, talvez, né? Que a metade do couro do avô, do problema
do avô não ficou com ele. Então, esse emaranhado, o couro de boi, o que representa o couro de boi? Representa a situação o emaranhado, né? O problema. Se a gente colocar a mãe, vamos colocar a mãe do rapaz. Não sei se a mãe já era viva. Vou colocar a mãe dele no sistema. Da onde que vem isso, né? É um processo muitas vezes repetitivo, porque o próprio menino acabou assumindo as dores e pegando metade o fardo do avô. Olha que interessante, o menino acabou pegando o fardo para ele. Assumiu a responsabilidade, vamos dizer assim, né? Vamos observar a mãe do rapaz entrando no sistema. Vamos ver para onde que ela vai estar olhando. Vamos observar. Que o menino mesmo disse ao pai que um dia ele iria se casar, né, e o pai ia ficar mais velho e comigo talvez precisasse também morar, né? Não sabe o dia de amanhã, o futuro. E talvez ele fizesse a mesma coisa que o pai fez para o avô. Que ele falou, pode ser que aconteça de nós não se combinar também no futuro, né? Eu vou me casar, vou ter minha família, e se a gente também não se combinar, eu também tenho o direito de fazer a mesma coisa que você fez com o avô. Então, na verdade, o menino guardou a parte dele. Olha emaranhado. O menino guardou a parte dele do couro para dar para o pai. Que o menino falou assim, pode ser que aconteça de nós não se combinar, e esta metade do couro vou dar para o Senhor levar. Olha que coisa, né? Olha o processo repetitivo aí de novo. Ó, quando a gente coloca a avó, né, do menino, do neto, ela fez um movimento, ela fez um movimento, né? Ela entrou no campo e ela foi do lado do menino e está olhando para fora. Ela está olhando para fora. Então aí a lei que fica claro para a gente que foi quebrada a lei de hierarquia, a lei do equilíbrio. A lei a lei mais a lei de hierarquia na realidade, né? Entre o menino e o pai, e entre o pai e o filho e o pai. Porque o filho negou, né, essa questão, né? Negou a ajuda, negou o acolhimento, né, ao pai que estava velho e cansado e talvez não pudesse mais trabalhar, estivesse passando dificuldade, se não podia trabalhar, talvez não tivesse uma aposentadoria. E o rapaz ficou com o emaranhamento do problema, porque o rapaz, ó, de verdinho, ele ficou no sistema, ele está olhando para o problema. Ele está olhando para o problema, ele parou olhando para o problema. E a avó do menino, ó, ela entrou no sistema, ela fez um movimento próximo ao menino e está trazendo o menino para junto dela, junto com o couro de boi. Então será que esse emaranhado já não vem do rapaz, do filho, né, para trás? O emaranhado ali tá na família, né, do rapaz,
esposa, ela acabou, porque quando a gente se relaciona, a gente você arruma um marido, um relacionamento, um namorado, ou a mulher, o homem arruma uma namorada, uma mulher, sei lá. A gente atrás, né, do seu relacionamento tem o pai e a mãe daquela pessoa, né? Tem todo um que já traz um emaranhado, né, de valores, crenças, de comportamentos, de atitudes. A mãe, ela foi para perto do filho, ó. E o neto, ele fez um movimento e ele está olhando para o couro de boi do avô. Olha o emaranhamento que ficou. Ele pegou metade do couro do avô, tomou para ele, para dar para o pai. Quando o pai ficar velho, um dia ele casar, se eles não se combinar, ele vai guardar para dar para o pai. E ele está olhando para o couro de boi do avô. Será que ele, de repente, ele não pensou: vou ser o salvador? Vou salvar o meu avô? Vou dar uma de herói, de salvador? Aqui a gente não está julgando nada, a gente está entendendo, olhando de uma forma sistêmica, para entender aonde está o emaranhado. Então nós colocamos o rapaz, o pai dele, colocamos o filho e a mulher não queria o pai do rapaz na casa, ou eu ou ele. E o rapaz, com o coração endurecido, mandou o pai embora, deu um couro de boi para ele, para ele fazer uma roupa, para ele se cobrir nas épocas assim, ó, não tem, né, vai embora, segue sua estrada. O menino tomou as dores do vô e pegou metade do couro. E aí voltou e falou pro pai que era metade do couro pro pai. Olha onde que está o... E a avó tá olhando pro menino, o neto. E nessa história não fica claro, né, se a avó, nesse enredo, né, se a avó já era falecida, né, provavelmente já era falecida, ou não sei, né, de repente se eram separados, né. Que mais que a gente pode tá colocando, né, dentro desse sistema, né? Se a gente colocar o pai, dele, vamos colocar a mãe e o pai do avô. Então vamos colocar aqui, ó, esse casalzinho aqui, ó, é o pai e a mãe do avô. Ancestralidade para trás, né? Porque o rapaz, ele tem o pai e a mãe dele. O menino, então tá aqui as duas gerações, né? O pai e a mãe do menino de 8 anos, o pai e a mãe do rapaz que mandou o avô embora, mandou o pai dele embora, né? Que é o avô do menino. E agora entrou a outra geração, esta que está olhando para o sistema, olhando de longe para o problema. O pai e a mãe do avô. Eles entraram no sistema e eles ficaram paradinhos. Eles estão parados. Então aqui a gente está fazendo um movimento sistêmico baseado numa poesia, né, numa música, para entender essa questão do emaranhado, entender a questão dos processos muitas vezes que acontecem, que são repetitivos e acontecem gerações e gerações, as histórias ocultas, os segredos, tanta coisa, né, que acontece, né, no sistema familiar que a gente não tem nem conhecimento. Porque muitas vezes a gente não se interessa em saber a história da nossa ancestralidade, da onde veio,
nossa origem familiar, né, os problemas que eles passaram, as dificuldades, a gente acaba. E eles entraram lá juntos, os dois, e eles estão indo em direção ao menino. Então, a impressão é que a gente tem, o sentimento é que é algo que já vem, é um processo de repente repetitivo, é um padrão, né, uma história, um enredo, que já vem desde a época, né, dos pais do avô. E olha para onde eles foram. Foram para junto do menino, né, que está com couro de boi. Então, será que essa história não se repetiu? Será que de repente, em algum momento, também o pai, né, do avô, também provavelmente teve um problema parecido, né, de abandono, de exclusão? A outra lei também, que a gente pode também ler, é exclusão, né, porque o filho acabou excluindo o pai, né? É uma situação, né, um desafio, né, uma situação difícil. Ele acabou negando, né, a situação, o pai. Aí muitas vezes a gente fala, mas não é obrigado o pai morar junto com o filho, né? Cada um tem uma opinião, né? Vamos dizer assim, um julgamento, né? A gente não deve julgar, não existe julgamento na constelação, no movimento sistêmico. Mas aquilo que a gente estava observando, de repente poderia ter se buscado uma outra solução, né? Colocou o pai para fora de casa, de repente, será que não poderia ter acolhido, né? Sei lá, construído uma casa? Quais as outras opções que ele tinha naquele momento? A única opção era colocar o pai para fora, sem condição, muitas vezes, cansado, que não podia trabalhar, às vezes doente, de coração. E quantas acontece isso? Será que não acontece? A gente não vê isso acontecer no nosso dia a dia, né? Então, olha que interessante, o menino, os avós, né, os bisa, né, que é do lado o avô dele e os pais do avô, pegaram o couro de boi, estão lá junto com o couro de boi, com o menino e com o couro de boi. Então, onde que a gente já começa a identificar o emaranhado? O emaranhado na geração, né, do avô. Se a gente se aprofundasse na história, quais os momentos de exclusão, né, desses problemas, né, em relação à hierarquia, em relação ao pertencimento, né, à exclusão. Então aí ficou bem claro da onde que está vindo o emaranhamento. E onde está o equilíbrio? O equilíbrio e a cura do sistema. Então colocamos aí dois representantes. A cura, né, que pode ser representado a energia superior da vida, o Criador, não importa o nome que você dá, Deus, fonte criadora, não importa, o anjo, né, o grande espírito, aquilo que a gente está conectado, né, com a força maior, né, que rege todas as coisas, que movimenta. Aonde está o equilíbrio? A cura.
Já gravou? Aí, ó, entrou o anjo, né? Entrou o anjo, entrou a cura, entrou o equilíbrio e ele movimentou todo o sistema. O problema está de costa para os avós, para os pais do avô. O equilíbrio, o equilíbrio está de frente para o menino, colou do lado do menino e dos dois lá, dos pais dos avós, do avô do rapaz, pai do rapaz, os pais dele, os bisas, né? Então aí está o equilíbrio. Então aqui é só mais para a gente, vamos já encerrando, é só para mais a gente entender essa poesia, né? Eu vou ler ela na íntegra para vocês entenderem. Depois vocês podem comentar em algum local aí, onde foi postado esse vídeo, você pode comentar e dar a sua opinião, né, o que você entendeu, qual o sentimento que você teve em relação a esse movimento. Então, como é uma história, uma música, uma poesia, a gente não vai fazer a dinâmica, né, das frases sistêmicas, da liberação. Nós não vamos fazer, nós estávamos buscando o entendimento através dessa poesia, né, vamos dizer assim. Então, deixa eu ver se minha garganta ajuda. Tomar uma água. Vamos lá. Então é a música Coro de Boi. Conheço um velho ditado que é do tempo do Agás. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, o velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá. E o rapaz de coração duro com o seu velho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui na minha casa, o senhor tem que sair. É forte, né? Leva este couro de boi que eu acabei de curtir, para lhe servir de coberta aonde o senhor dormir. Então o pai não tinha nem aonde, né, dormir, né? Provavelmente estava sendo colocado para fora mesmo. Vai servir de coberta onde o senhor dormir, né? Em qualquer lugar que o senhor dormir, né? Deu de ombros para o pai, né? O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô. Seu paletó sacudiu. Metade daquele de couro, chorando, ele pediu. Então ele pediu para o vô, ele tomou as dores para o vô, ele assumiu para ele, como muita gente chama de karma, né? Ele assumiu para ele as dores, a lealdade, né? O amor, né? Cego, não sei o nome que se dá, mas ele assumiu para ele. E o velhinho, comovido para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai foi lhe perguntando: para que você quer este couro que seu avô ia levando? Disse o menino ao pai: um dia vou me casar. O senhor vai ficar velho e comigo vai morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar. Esta metade do couro vou dar para o senhor levar. Então, é interessante, né? Então, para finalizar, a gente vê que o rapaz ele estava olhando para o problema, está olhando para fora do sistema, né, dele, do sistema familiar. O menino está ali junto com os bisa, né,
com a ancestralidade dele, né? Então a gente entender que o fluxo da vida ele é para frente, que muitos, né, de nós estamos presos, emaranhados, muitas vezes olhando para o nosso sistema familiar. Então no movimento sistêmico, na constelação na água, a pessoa aparece olhando, muitas vezes, muitos movimentos a gente vê a pessoa olhando para os pais, olhando para o problema, né, como estava o rapaz olhando para o problema. Então, muitas vezes dificuldades financeiras, sobrevivência muito difícil. Então, muitas vezes, nesse caso aí, pessoas que estão presas na esfera doméstica. Então, o próprio rapaz aqui da nossa história, vamos dizer que ele estava preso na esfera doméstica. O que seria essa esfera doméstica? O que define? Se nós estamos presos na esfera doméstica, é quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê que muitas vezes a nossa própria área financeira, por exemplo, ela está no modo apenas de sobrevivência. É uma luta pela sobrevivência. Aquele ditado, às vezes, que a gente fala, né, ao extremo, né? A pessoa vende o almoço para comprar janta, né? Ou o que ela ganha é só para sobreviver, não sobra nada. Ou o dinheiro chega, mas não fica, o dinheiro não chega, apesar dos meus esforços, né? O que eu ganho só dá para sobreviver, para minhas necessidades básicas. Então, na esfera doméstica, quando a gente está preso, né, eu emaranhado, olhando para os pais ou para os problemas, ou repetindo, né, vamos dizer assim, um padrão, muitas vezes pode ser que eu esteja cheio de julgamentos, ou eu não tomei meus pais, né? Aquela questão da aceitação, tomar os pais e aceitá-los da forma que eles são, né? Compreensão, entendimento. Eles deram a vida a gente, nós jamais vamos retribuir o que eles nos deram, né? Que é a vida, né? Que é o mais sagrado. Nunca a gente vai poder retribuir de volta a vida que recebemos. Então acredita que, ou você acredita muitas vezes que você precisa ser o salvador dos seus pais, cuidar deles, devolver tudo aquilo que eles te deram, né? Entre outras coisas. Às vezes a pessoa tem ódio, tem raiva do pai, da mãe, né? Por alguma razão, os pais se separaram e a pessoa muitas vezes não aceita, né? E tá ali a vida inteira ali, vivendo, né? Depressiva, ansiosa, olhando para o passado, olhando para o sistema, para as dificuldades, para os problemas, né? Para os traumas, para os medos. Então, às vezes pessoas também que estão presas, vamos dizer assim, nesse modo sobrevivência, né? Na esfera doméstica, muitas vezes elas acreditam que, poxa, o que meus pais me deram não foi o suficiente, o mundo me deve, as pessoas, aquele sentimento de que o mundo deve algo a elas, né? Que os pais não deram o suficiente. Então, uma reflexão: quando eu olho para o meu sistema familiar especificamente, para os meus pais, vamos dizer assim, o que eu penso? O que eu sinto? Quais as emoções que vêm? Então, quando eu olho para os meus pais, o que eu vejo, o que eu sinto, quais os sentimentos, as emoções? Então é isso. Então, em algum lugar aí, de onde vai ser postado esse vídeo aí, deixe seu comentário, faça sua comente, né? Qual foi o grande aprendizado aqui? O que trouxe para você esse movimento? Então, finalizando o movimento, ao equilíbrio e o anjinho lá estão colados, o equilíbrio e o anjo, a energia, estão olhando para fora do sistema. Aonde está o equilíbrio? Não tá dentro do sistema, está em algo maior. Será que é isso? Algo além? O equilíbrio? Algo incondicional? O amor?
onde está o equilíbrio, a cura? Está fora de todo esse emaranhado, né? A gente pode interpretar como pode estar fora do emaranhado, além do sistema. Princípios, né? Valores elevados no amor incondicional. O equilíbrio ele foi parar perto da esposa. Nesse caso, será que se a esposa ela tivesse sido mais flexível, ela tivesse uma outra postura? Não sei. Então depois você comenta aí qual foi o seu sentimento, o que você pensa, o que você acredita. O amor acima de tudo, o amor não esse amor egoísta, né, egóico, o amor universal, o amor incondicional, o amor aquele que, né, os grandes seres que já vieram à Terra, Jesus Cristo e entre outros seres iluminados, né, independente da filosofia que você acredita ou da religião, sei lá, Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, aquele amor, né, incondicional, aquele amor verdadeiro, né, sem interesse, o amor, né, que acolhe, que aceita, que perdoa. Então o equilíbrio está no amor incondicional. Estar disponível, apenas estar disponível para o outro, sem julgamentos. Tá joia? Então, gratidão a todos. Espero que tenha sido contribuição para vocês esse movimento, essa poesia. Então, e até o próximo movimento sistêmico. Até mais.